Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar de séries de Taylor e Maclaurin. Então, vamos considerar aí uma função f que possa ser escrita como uma série de potências centrada em A, tá? A gente vai supor isso inicialmente, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Existem funções que não têm representação em séries de potências, depois eu falo um pouco sobre isso. Mas inicialmente, então, suponha que a nossa função f possa, né, ser representada por essa série de potência com centro em A, né? Isso num raio de convergência R. Tá. Nosso objetivo aqui vai ser calcular o valor dessas constantes, C0, C1, C2, C3. Então, dado uma função, a pergunta é, qual é a sua série de potência centrada em A? Se a gente encontrar os valores dos coeficientes, a gente responde essa pergunta, certo? Aqui, inicialmente, observe que se você fizer o x igual a A gente tem, né, nós zeramos tudo isso daqui, e temos, então, que o f de A é igual a C0. Então, o valor de C0 a gente já encontrou e ele vale f de A. Vocês viram na aula passada que uma série de potências pode ser derivada termo a termo. Então, a derivada da função f aqui, se você deriva termo a termo, olha, vai ser C1 mais 2C2x menos A, mais 3C3x menos A ao quadrado, e assim por diante. Deriva termo a termo, o raio de convergência se mantém, né? Isso é o assunto da aula passada. E olhando então aqui para a expressão da derivada de f, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos substituir o x igual a A, porque a gente vai zerar todos os termos que tem x menos A, e vamos ter então que f' de A é igual a C1. Descobrimos, portanto, aí o valor da segunda constante, C1. Ao repetir esse procedimento, vocês vão verificar que nós seremos capazes de encontrar o valor de todas as constantes dessa série de potências. Vou fazer mais alguns aqui e a gente vai tentar deduzir, então, a fórmula do coeficiente geral, tá? Então, a derivada segunda da f, a gente vai pegar essa aqui e derivar termo a termo, tá? Então, deriva aqui, ó, 2C2 mais 3 vezes 2C3x menos A. Isso daqui vai dar 4 vezes 3C4x menos A ao quadrado, e assim por diante, mantendo aí o raio de convergência. E a ideia aqui é substituir o x igual a A, e a gente tem que a f duas linhas de A é igual a 2 vezes C2. Quer dizer que o C2 é f duas linhas de A sobre 2. Vamos fazer só mais um, a gente vai tentar generalizar, tá bom? Derivada terceira, o mesmo procedimento, você vai derivar termo a termo, então vai ser essa constante, isso daqui vai dar 2 vezes 3 vezes 4, né? E assim por diante, mantendo aí o raio de convergência. E ao aplicar o x igual a A aqui, a gente vai ter que o f3 linhas de A vai ser 2 vezes 3 vezes C3, ou seja, isso aqui a gente pode chamar de 3 fatorial, né? 3 fatorial C3. Então, o C3 vai ser F3 linhas de A sobre 3 fatorial. Por que eu quis colocar o fatorial aqui? Porque observem, pessoal, aqui, olha, vai aparecer um fatorial de 4, né, que seria na derivada quarta, aparecia esse fatorial aqui de 4. Aqui ainda não tem o fatorial, porque ao fazer a derivada quinta, o 2 desce, né, e aí aparece o 5 fatorial. Então, a gente vai tentar agora generalizar essa expressão aqui, tá? E a gente pode observar que a derivada enésima da função f em A vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 4, vezes n, né? Você derivou n vezes, então esses números vão caindo a cada derivação, vezes Cn, tá? Que é o coeficiente do termo de grau n aqui, da função original. E isso daqui a gente pode escrever como n fatorial vezes Cn, tá? Então, com essa fórmula geral, a gente, então, encontrou uma fórmula para Cn, qualquer que seja o valor de n. Aqui eu aconselho vocês a dar um pause mesmo no vídeo,
e fazer essa verificação. Às vezes você faz aí derivada quarta, derivada quinta, tá? Para verificar. E eu quero que vocês se convençam de que isso daqui é verdade. Então, tendo isso em mãos, a gente tem aí uma fórmula para o coeficiente Cn, coeficiente geral, né, dessa série de potências da função. E a gente pode enunciar esse resultado como um teorema. Então, se f é uma função que tem representação em séries de potências em A, ou seja, né, ela pode ser representada por uma série de potências com centro A, um raio de convergência R, então seus coeficientes são dados pela fórmula Cn igual a derivada nésima de A sobre n fatorial, tá? Aqui, uma convenção para dar certo, inclusive por ser zero, é a gente lembrar que zero fatorial, por definição, é 1. E essa notação aqui, olha, f elevado a derivada zeroésima de f seria a própria função, você não derivou nenhuma vez, tá? Então, observando aqui essas duas condições, essa fórmula do coeficiente vale para todo n maior ou igual que zero. Ok, pessoal? Se a gente substituir, então, os valores de cada função, de cada coeficiente aqui na nossa série de potência, né? Então, no lugar do Cn, a gente coloca aqui essa fórmula, ó. Então, essa função aqui, f, vai ser escrita dessa forma, né? Essa é a série de potência em A. Aí, é só abrindo aqui, vai ficar f de A mais f' de A sobre 1 fatorial x menos A, faz n igual a 2, f duas linhas de A sobre 2 fatorial, x menos a ao quadrado, faz n igual a 3, você vai ter essa expressão, e, né, o termo geral vai ter esse coeficiente aqui, vai ter essa forma, tá? Essa série, ela é chamada série de Taylor da função f em A, tá? Ou a gente fala centrada em A, com centro em A, em torno de A, tudo isso são jeitos, né, de falar aqui a respeito da série de Taylor, tá? Então, esse aqui é a série de Taylor centrada em A. Beleza? Tá. Quando a série de Taylor for centrada em zero, ou seja, quando o centro for A igual a zero, ela recebe um nome especial, ela é chamada série de Maclaurin. Vocês podem se perguntar, poxa, mas que estranho, né? Por que tudo não é série de Taylor? Na verdade, tudo é série de Taylor, inclusive a de Maclaurin. Ela recebeu esse nome em especial porque o Taylor e o Maclaurin estavam trabalhando simultaneamente aí nessa série de potências. O Maclaurin focou apenas no caso de centro zero, tá? Era o interesse da aplicação que ele estava estudando lá no momento. E ele divulgou, né? Ele publicou os resultados e essa série ficou muito famosa, né? Ficou famosa primeiro, então ela já tinha esse nome, série de Maclaurin, depois o Taylor colocou uma coisa geral, mas o nome do Maclaurin ficou lá para homenagear. É isso, tá? Tá, então a gente agora vai fazer o quê? Nós vamos dar exemplos, tá? Aqui tem um erro aqui de digitação, mas ignore o erro. Então, encontre a série de Maclaurin da função exponencial e elevado a x e o seu raio de convergência. Então, pessoal, vamos achar a série de Maclaurin, o que é isso aqui? A gente vai aplicar a fórmula só e encontrar a série. Então, vamos lá para o nosso bloco de notas. Não, vermelho não, né? Vou pegar um preto aqui. Esse aqui mesmo. Por que não tem um preto fácil, né? Não. Exemplo 1. Tá. Observem aqui, pessoal, que eu vou precisar das derivadas de todas as ordens da minha função f. Então, ó, a f de x é e elevado a x. Tá? A gente vai precisar disso daqui no zero, né? Aqui vai dar. A derivada primeira também vai dar e elevado a x, né? A derivada primeira em zero vale 1. E a gente vai observar aqui
que a derivada de ordem n dessa função sempre vai dar a própria função, né, a exponencial, e, portanto, a derivada de ordem n avaliado em 0 é sempre 1. Quer dizer que aqui em cima, para o caso da exponencial, vai dar sempre 1. Ou seja, a e elevado a x vai ser a soma com n de 0 infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Então, essa daqui é a série de Maclaurin da exponencial, tá? Quem quer ver aí os termos pode abrir alguns iniciais aí, lembrando aí que x elevado a 0 vai dar 1, então vai ficar 1 mais x ao quadrado sobre 2, x sobre 3 fatorial, aqui 2 fatorial é 2, por isso que eu não pus o fatorial, tá? E assim por diante. Então, aqui é a série, né, de Taylor da exponencial. Pede para a gente encontrar o raio de convergência dessa série, e isso vocês aprenderam a fazer na aula passada. Vou deixar aqui o termo geral. Então, para a gente calcular o raio de convergência, a gente calcula o quê? Então, eu vou assim, raio de convergência. A gente calcula aquele teste, faz o teste da razão, né? Limite do AN mais 1 sobre AN. Aqui o termo geral, olha, vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, aqui, módulo. E dividir por AN, você vai dividir aqui por essa fração, então você vai multiplicar pelo inverso, né? Vamos fazer direto aqui, vocês já viram isso com detalhes lá na última aula. E aqui a gente pode fazer aí simplificações. Para isso, basta lembrar que n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Tá? Vou riscar aqui que eu já pus aqui. E isso, então, você pode cortar esse com esse, sobrando apenas n mais 1. E que também você pode cortar, basta lembrar que isso daqui é x elevado a n vezes x, não é isso? Vou cortar aqui, porque já está aqui. E a gente corta esse com esse, sobrando apenas x aqui em cima. Vamos passar ali o que sobrou. Em cima vai ficar módulo de x. E embaixo vai ficar sobre n mais 1, né? Então, quando n tende a infinito, qualquer que seja o valor de x, isso daqui vai dar 0, não é isso? Ok? Qualquer que seja o valor, tá? Porque se o x for 0, aí é limite de constante, vai dar 0. E se o x for diferente de 0, vai ser uma constante sobre n mais 1. Quando n tende a infinito, isso dá 0. Então, pelo teste da razão, a gente vê que a série de Maclaurin converge absolutamente, né? Converge absolutamente para todo x pertencente a R. Isso quer dizer que o raio de convergência, a gente convencionou isso daqui, é infinito. Ok? Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Isso daqui é uma curiosidade, porque observem, se você fizer o x igual a 1 aqui, né, a gente tem então o número de Euler escrito como uma série, tá? Isso daqui é interessante, né? Então, 1 mais 1, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, vai convergir para o número de Euler. Beleza? Só uma curiosidade que esse exemplo nos fornece, tá bom? Exemplo 2, encontre a série de Taylor da função f, é a mesma função, só que agora com centro em a igual a 2. Então,
seria uma continuação aí do exemplo 1, pede para mudar apenas o centro. Então, novamente, a nossa função é a exponencial, e a gente já viu que a derivada de ordem n é a própria exponencial, qualquer que seja o n, tá? E a gente tem, então, que é a exponencial. Vamos fazer ela com centro em 2 agora. 0 é infinito. Ó, vai ficar. Vamos substituir aqui a expressão, né? Vou colocar a expressão aqui. É só para vocês verem. Aqui eu vou fazer o a igual a 2. Então, vai ficar assim, ó. E elevado a 2 sobre n fatorial. Isso. X menos 2 elevado a n, tá? Então, ao abrir aqui os termos, só para a gente ver como fica, vai ficar e ao quadrado mais e ao quadrado vezes x menos 2 mais e ao quadrado sobre 2 x menos 2 ao quadrado, que é 3 fatorial, x menos 2 elevado a 3, e assim por diante. E eu vou deixar de para casa para vocês, é um exercício, eu quero que vocês façam aí agora. Prove que o raio de convergência dessa série de Taylor centrada em 2 é infinito, tá? Vai ser semelhante ao que a gente fez aqui no exemplo 1. E é isso, essa daí então é a série de Taylor centrada em 2. Vocês podem se perguntar o seguinte, professora, como que eu vou escrever então a exponencial? Vai ser a série centrada em 2? Vai ser a série centrada em 0? Vai ser série de Taylor em qualquer centro? Na verdade, a série de Taylor em qualquer centro, desde que o x esteja dentro lá do intervalo de convergência, vai representar a função sim. O que a gente tem que observar é o seguinte, suponha que você queira aproximar a exponencial por um polinômio de Taylor. O que é um polinômio de Taylor? É quando você trunca a série de Taylor. Então, suponha que você queira aproximar a exponencial por um polinômio de grau 3. Então, você vai truncar aqui, né? Você vai considerar a série somente até o termo n igual a 3. Então, isso daqui seria uma aproximação melhor possível, viu, gente? Para a exponencial, aproximando por um polinômio de grau 3. O que acontece é que essa aproximação é melhor perto do centro. Então, esse polinômio de grau 3 aproxima muito bem a exponencial perto de 0, perto do x igual a 0. Aí ali a aproximação é boa. Saiu perto de x igual a 0, a aproximação começa a falhar. Se eu quero aproximar a exponencial agora por um polinômio de grau 3, mas eu quero olhar para o que acontece ali perto de x igual a 2, então eu faço a série de Taylor, tá? Centrada em 2, e aí eu trunco ela e paro aí somente até o termo, né, de grau 3. Então, esse polinômio de grau 3 aqui aproxima muito bem a função exponencial perto de x igual a 2. Então, essa é a ideia que está por trás do uso da série de Taylor. Série de Taylor é muito usado em engenharia. Toda vez que você tem uma função muito complicada e você quer aproximar ela por um polinômio, o usual é usar o polinômio de Taylor, tá? E centrado em quê? Depende de onde você está analisando as coisas ali. Você escolhe um centro em que a aproximação seja o melhor possível. Tá claro, pessoal? Vamos então fazer mais um exemplo. Exemplo 3 pede para encontrar a série de Maclaurin da função seno de x. Então, minha função é seno de x e Maclaurin centro é 0, basta fazer o x igual a 0, f de 0 é 0. A derivada primeira da seno, cosseno, né? Então,
a derivada avaliada em 0 vai dar 1. A derivada segunda é menos seno. Uma derivada segunda em 0 vai dar 0. Por que eu estou fazendo isso, gente? Eu quero encontrar uma fórmula geral para a derivada. Para a gente tentar encontrar fórmulas gerais, a gente vai calculando n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, quantos for preciso até você observar um padrão. Se você conseguir observar o padrão, você encontra a fórmula do termo geral. Essa é a ideia. Então, vamos dar sequência aqui e vamos ver o que acontece. Aqui dá menos cosseno, então, derivada quarta, menos 1. Vou exprimir aqui. A derivada quinta, derivada da cosseno é menos seno, menos cosseno dá mais, né? Então, a derivada quinta. E aí eu observo, olha, que essa é igual a essa. Então, as derivadas vão começar a repetir aqui, não é isso? Então, aqui vai vir de novo cosseno, menos seno, seno. Então, esse bloco aqui de 4 funções, né, eles vão se repetir periodicamente aqui nas contas da derivada. E vocês vão observar o seguinte, as derivadas de ordem par, as derivadas de ordem, é par mesmo, né? Deixa eu ver o que eu fiz. Ah, tá. Coloquei o índice errado, por isso que deu errado aqui. Aí me confundiu. Aqui é a derivada terceira. E aqui é a derivada quarta. Vocês não me corrigiram, né, gente? Eu costumo falar isso em sala de aula, agora eu não posso falar. Bom. Então, a gente tem essa repetição de 4 em 4 funções da mesma forma. E eu observo aqui, agora sim, né, que as derivadas de ordem par, todas vão ser iguais a 0. Então, olha, as derivadas de ordem par vão ser sempre iguais a 0, tá? Então, 2 vezes n é um número par geral. As derivadas de ordem ímpar, elas vão intercalando, ora 1, ora menos 1, ora 1, ora menos 1. Então, vamos pôr assim, as derivadas de ordem ímpar, isso aqui é um número ímpar geral, tá? 2n mais 1, em 0, ou vai dar 1, ou vai dar menos 1. A gente observou isso. Como que eu coloco isso, então, aqui na série? Então, é a minha seno de x. Vai ficar assim. A primeira é 1, né? Então, vai ficar 1 sobre 1 fatorial, né? X elevado a 1. Aqui é de ordem 3, vai dar menos 1. Então, menos, vai ficar x elevado a 3 sobre 3 fatorial. A próxima ordem ímpar é par. Então, x elevado a quinta sobre 5 fatorial. Menos x elevado a sétima sobre 7 fatorial. E assim por diante. Você pode observar que isso vai acontecer. A série de Taylor da função seno, então, só contém termos de grau ímpar e o sinal dela se alterna. Para escrever a fórmula geral, a gente vai lembrar da série alternada, né? Como o sinal alterna, ó, o termo de sinal alternando é menos 1 elevado a n ou n mais 1, n menos 1. Aqui o primeiro é positivo, né? Então, a gente pode deixar n, tá? Que o primeiro é positivo, o segundo é negativo e assim por diante. Então, aqui o sinal está resolvido. E aqui vai ficar x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Por que eu coloquei isso daqui? Porque dado qualquer n, um número ímpar sempre tem essa forma, um múltiplo de 2 mais 1. Isso é um ímpar geral, tá? Então, ao fazer o n igual a 0, ó, vai dar 1 aqui. Esse daqui é sempre igual a esse, isso é fácil de observar. Se você fizer n igual a 1, vai dar 3. Se você fizer n igual a 2, vai dar 5. Então, a gente encontrou aí a fórmula geral para a série de Maclaurin da função seno. Vamos calcular, então, raio de convergência.
Para calcular o raio de convergência, a gente vai usar o teste da razão, sempre assim, né? Sempre o teste da razão. Então, você vai fazer AN mais 1 sobre AN em módulo. AN mais 1, ó, eu falei isso lá na minha aula, foi eu que dei essa aula, né? Quando você tem um módulo, você nem precisa colocar o sinal dentro do módulo, porque o sinal do módulo de qualquer coisa é positivo. Então, eu nem vou colocar esse termo de sinal, tá? Vai ficar x elevado a 2. No lugar de n, você põe n mais 1. Então, fica assim, né? Mesma coisa aqui. 2, n mais 1, fatorial. E aqui multiplica pelo inverso. Fica um pouquinho apertado aqui, a gente passa a limpo ali atrás. Tá, e tem um módulo, tá? Enxerguem o módulo. Então, vamos melhorar a aparência disso daí, que está um pouco confuso. Aqui vamos ter x a 2 elevado a n mais 3, não é isso? Aqui a mesma coisa, 2n mais 3 fatorial. Vezes. Então, aqui a gente pode cortar, olha, corta esse com esse, vai sobrar um x ao quadrado aqui, não é isso? Vai sobrar só x ao quadrado. E ao cortar esse com esse, olha, gente, faz a conta aí. Daqui a pouco vocês conseguem fazer de cabeça, né? Tem que treinar muito, pessoal. Eu quero que chegue no 2n mais 1, né? Vou cortar, já tá aqui. E aqui você corta esse com esse, sobra somente isso daqui embaixo. Então, limite. Então, em cima ficou um x ao quadrado. Vou tirar do módulo porque é sempre positivo. E embaixo, 2n mais 3 vezes 2n mais 2. Qualquer que seja o valor de x, quando o n tende a infinito, esse limite vai dar 0. Quer dizer que a série converge absolutamente para todo x real. Isso é o mesmo que dizer que o raio de convergência da série é infinito. E, né, os dois exemplos que eu mostrei aqui, a gente obteve raio de convergência infinito, mas eu convido vocês a fazer os exercícios do livro ou da lista, e vocês vão verificar que nem sempre isso acontece. Essas funções, exponencial, seno, são as funções que a gente usa muito, né? Elas são muito bem comportadas, então as séries de Taylor dela descrevem elas completamente, porque é x real, mas tem funções que são mais perigosas, que isso nem sempre acontece, e vocês vão se deparar com esse tipo de funções aí. No exemplo 4, uma coisa muito legal a gente pode fazer. Então, no exemplo 4, pede para encontrar a série de Maclaurin da função cosseno de x. Lá em sala de aula, o que eu faço? Falo assim, vamos aí, eu vou deixar vocês pensarem aí 10 minutos, vocês tentarem fazer. E aí os alunos começam a fazer aquele tanto de conta, ela é bem semelhante aí ao exemplo 3, e aí depois de fazer as contas, eles vão encontrar a série e o raio de convergência infinita, e tá certo. Mas é possível resolver esse daqui praticamente sem conta nenhuma. Como assim? É só você observar que a derivada da cosseno é menos seno, né? Então, olha, se você chamar a função f de x de cosseno, então a derivada da cosseno é menos seno de x, não é? E a gente já tem a série da seno de x. Na verdade, eu quero o contrário, né? Eu quero derivar a seno para encontrar. Eu tenho a seno. Então, vamos fazer o contrário aqui. Tá, eu tenho a função seno de x, que eu tenho lá, já conheço a série dela.
A derivada da seno é cosseno. Mais fácil ainda. Então, para eu encontrar a série da cosseno, basta derivar a série da seno, tá? Então, olha. Se a f de x é seno de x, a função cosseno de x vai ser o quê? A derivada da seno. Mas a gente já encontrou a série de potências da seno. A série de Maclaurin, né? E vai ser menos 1 elevado a n, x a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Eu quero a derivada disso. E eu vou usar o fato de que a derivada de uma série de potência, você pode calcular a derivada termo a termo. E aí, fechou. Aqui vocês podem fazer direto, então podem abrir, não tem problema. Se a gente abrir, vai ficar... Essa aqui dá 1, então vai ficar x menos x ao cubo. Tá lá em cima, estou deduzindo aqui que eu estou com preguiça de olhar lá. E assim por diante, né? Então, eu quero a derivada dessa. Então, a derivada, vamos derivar agora. A derivada aqui vai ficar 1 menos 3x ao quadrado sobre 3 fatorial mais 5x à quarta sobre 5 fatorial menos 7x à sexta sobre 7 fatorial. Estou fazendo aqui para vocês observarem um padrão que vai acontecer, tá? Então, essa aqui é a derivada da série da seno. E aqui, olha, se você for cortando aqui, vou colocar aqui já de uma vez, a função cosseno de x vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, né? Se você corta um 3 aqui, sobra 2 fatorial embaixo. Mais x à quarta, mesma coisa, corta um 5 com um 5 aqui, embaixo sobra 4 fatorial. E assim por diante. Essa daqui, então, é a série de Maclaurin da função cosseno. Por que é interessante fazer assim? Eu não tive que deduzir todas as derivadas. Eu simplesmente derivei a série da seno termo a termo. E eu vou usar o fato de quando você deriva uma série de potência termo a termo, o raio de convergência se mantém. Então, a gente já tem de cara aqui, de presente, que o raio de convergência da cosseno também vai ser infinito. Vou colocar aqui, não coloquei ele em cima, vou colocar aqui agora o termo geral, né? Temos aqui um termo de sinal, o primeiro é positivo, então fica legal assim. E isso aqui é um par, né? Fórmula geral de um número par. Então, se você fizer n igual a 0, n igual a 1, vocês vão observar que essa daqui é a série de Maclaurin da cosseno. Uma coisa interessante aqui para a gente observar é o seguinte. A função seno, a série dela tem apenas termos de grau ímpar. E a gente sabe que a seno de x é uma função ímpar. Da mesma forma, a função cosseno a gente sabe que é par e todos os termos da sua série de Maclaurin têm potência par, tá? Claro que isso não é à toa. Todo polinômio que você for usar para aproximar a cosseno vai ser um polinômio par. Todo polinômio que você usar para aproximar a seno vai ser um polinômio ímpar. Então, são coisas assim, só curiosidades para que vale a gente observar, tá bom? E aqui um quinto exemplo também, que a gente não vai fazer muita conta. Então, no exemplo 5, pede para encontrar a série de Maclaurin da função x cosseno de x. Pessoal, se vocês forem usar a definição de série de Maclaurin, vocês vão ter que calcular derivadas aqui, não é? De todas as ordens.
E aí toda vez eu tenho que usar a regra do produto. Aplicar ela no zero, né? Reduzir a fórmula geral, calcular o raio de convergência. Mas a gente já sabe a série de Maclaurin da cosseno. Então, basta você colocar aqui o que você já sabe, ó. E multiplicar o x aqui multiplicado pela série, a gente viu que pode multiplicar termo a termo. E aí, pronto, está resolvido o nosso dilema, né? Então, pegando esse x e jogando, né, tipo fazendo uma distributiva para todos os termos, vai ficar x a 2n mais 1 sobre 2n fatorial. Então, esse daqui também foi bem fácil, eu só peguei a série aí que eu encontrei no exemplo 4, multipliquei por x e, novamente, o raio de convergência vai se manter, porque você simplesmente multiplicou a sua série por um valor, por um número real x, tá? O que eu fiz, acho que minha intenção era até mostrar aqui direto, porque esse é bem fácil, mas eu fiz aqui, tá tudo bem. E o exemplo 6 pede para representar a seno de x como a soma de sua série de Taylor centrada em π sobre 3. Então, o exemplo 6 eu vou deixar para vocês fazerem agora como exercício. Exemplo 6 fica como exercício. Sugiro realmente vocês fazerem agora para ver se fixou a matéria. Depois vocês podem conferir o resultado lá no livro, tá bom? Agora, eu vou apresentar aqui uns exemplos, que são mais exemplos de curiosidade, de como, da importância mesmo dessa teoria de séries de Taylor e Maclaurin. São exemplos mais difíceis, mas eu coloco mesmo para motivar vocês a aprenderem bem essa matéria, tá? Então, pede para calcular a integral da função e elevado a menos x ao quadrado, tá? Como uma série infinita. Por que já pede assim? Porque é um fato conhecido, talvez de muitos alunos já conhecido, inclusive, que a função e elevada a menos x ao quadrado, ela não é integrável, tá? Não existe nenhuma função analítica que, ao derivar, você encontra e elevado a menos x ao quadrado. Então, se pedes para você numa prova, sei lá, de cálculo 1 ou lá no início mesmo de cálculo 2 eu peço isso, a questão é, não tem solução. Mas se você usar série de Taylor, você consegue fazer essa integral e exprimir o resultado da integral por uma série. Tá? Aqui, só de curiosidade, a expansão em série de Maclaurin da E a menos x ao quadrado, basta você pegar a que a gente já fez a da E elevado a x, não foi? Deu x elevado a n sobre n fatorial. E no lugar do x, você substitui, né? Aqui é x, aqui é menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. E aqui ele só fez a conta, olha. Menos 1 a n tirou para fora, x é 2n. Então, essa daqui é a expansão série de Taylor da E a menos x ao quadrado. É uma série alternada, né? Ok. A ideia agora é o quê? Se eu quero integrar essa função aqui, eu quero a integral dela, você vai integrar, integrar a série dela termo a termo. A gente viu lá também na aula passada que você pode integrar uma série de potências termo a termo. Então, ele abriu aqui, olha, se você calcular a integral disso daqui termo a termo, tá? Confiram aí, vai ficar aqui, ele colocou a constante de integração aqui, né, de cara, dx, né, x ao cubo, nananana. E essa daqui é a fórmula do termo geral
da integral. Então, é isso. A integral, né, da função, eu vou colocar ali de uma vez, vou colar aqui, vai ficar menos 1 elevado a n, x a 2n mais 1. Confiram aí, viu, gente? Só conferir. Estou fazendo um pouquinho mais rápido aqui por causa do nosso tempo. Então, olha que interessante. Eu não consigo integrar essa função de forma direta, usando o teorema fundamental do cálculo. Mas eu consigo integrar usando séries de potência. E o resultado dela eu consigo exprimir como uma série de potência. Então, essa daqui é a função que, se você deriva, o resultado dá e a menos x ao quadrado. Se pede, por exemplo, aqui tem um erro, tá? É o e aqui. Então, se pede, por exemplo, a integral aí de 0 a 1, você vai avaliar, né, esses termos da série de 0 a 1. Quando é 0, sempre é 0. Então, substituindo aqui o x igual a 1, vai dar isso daqui. E aí, você pega aí, sei lá, uns 10 termos e soma, e você tem uma aproximação, tá, para essa integral definida aí. Tá? Então, é um jeito de resolver um problema que, a princípio, não tinha solução. A gente consegue driblar essa questão, usar séries e encontrar uma aproximação aí para a nossa integral definida, tá? Essa é uma das aplicações, viu, pessoal? Uma outra possível aplicação pede para calcular o limite aí dessa função. Vocês vão observar que vai dar uma indeterminação, 0 sobre 0. Se você aplicar L'Hopital, sai direto. Mas suponha que assim, eu não quero aplicar L'Hopital, não sei L'Hopital, eu sei série, mas não sei L'Hopital. Então, a gente consegue, né, lembra aí da série da exponencial, é elevada a x, coloca ela aqui, isso que copia, menos 1 menos x. E aí faz a conta disso daqui, vai dar, né, aí que ele só subtrai primeiro, depois ele dividiu por x ao quadrado. Então, deu essa série aqui. E se você fizer o x tender a 0, de cara aqui você vê que dá meio, tá? Não foi uma conta difícil, né? Então, a gente pode calcular um limite aí, se a gente souber a série de potências de uma das funções, usando série de potência. E aí, também mais curiosidades, são coisas informativas. Se você tem duas séries f, né, duas séries de potência f e g, e se ambas convergem num raio de convergência r, então essas séries podem ser multiplicadas como se fossem polinômios, tá? Eu não vou colocar aqui não, mas imagina você coloca uma série, coloca outra do lado e vai multiplicando, como se fossem aquelas distributivas, tá? É meio bizarro a gente pensar, mas de fato isso acontece. E da mesma forma, aqui tá falando do produto, e da mesma forma, se você fizer a divisão, né, de f sobre g, desde que o g seja diferente de 0, para todo x, essa divisão de séries de potência se comporta como uma divisão de polinômios. Então, você pode colocar uma série, que é um polinômio infinito, né, e dividir por outra série, usando um algoritmo, o mesmo algoritmo, tá, de divisão de polinômios, só que esse algoritmo não ia parar, né. Gente, agora eu não vou falar até a próxima aula, né, agora eu vou falar boas férias. Então, nosso curso acabou, encerramos aqui o curso de Cálculo 2, espero que vocês tenham aproveitado, esperamos que vocês tenham aprendido alguma coisa, e a gente vai se comunicar agora por meio do portal. Boas férias, boas provas, desejo que todos sejam aprovados. Até mais!